Bem, Então, boa tarde a todos. Hoje estamos aqui para a defesa do Felipe Pérez Araújo, que tem como título Análise espaço-temporal das condições ambientais através de índices espectrais obtidos por sensoriamento remoto, que foi aplicado para a região metropolitana da Baixada Santista. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença da banca, o doutorando Elter Fernandes, o doutorando Rodrigo Passos. Obrigado aí por aceitarem fazer parte aí dessa banca. Eu acho que faz sentido vocês estarem aqui hoje, porque vocês ajudaram também o Felipe na construção do TCC, né? A estrela de hoje é o Felipe, né? Eu acho que esse momento de defesa de TCC a gente acaba guardando com carinho, né? O momento que fala, pô, finalmente estou acabando a faculdade, né? Aquele desespero, né? De última hora. Eu sei que o Felipe teve uns probleminha também, fala, pelo amor de Deus, não me desliguem, eu vou terminar, né? Então, faz parte o desespero dos 45 minutos do segundo tempo. Felipe, eu vou deixar para você apresentar aí de 15 a 25, 30 minutos no máximo, tá? Para você certo, fazer a apresentação. Tá contigo agora. beleza. É, a metodologia é um pouco complexa e eu montei vários slides, meio que a título de curiosidade para quem, porventura, fosse leigo e viesse participar da apresentação. Então, a título de brevidade, a gente pode pular esses. Então, como o meu orientador já apresentou, vamos fazer uma análise espaço-temporal das condições ambientais através de índices espectrais obtidos por sensoramento remoto. O estudo de caso vai ser para a região metropolitana da Baixada Santista e eu estruturei a apresentação com esses tópicos, né? Uma breve introdução, os objetivos que eu tinha para esse trabalho, a metodologia utilizada, resultados de discussões e conclusão. Então, mais um contexto geral, né, da região de estudo, e ela foi escolhida, a princípio, desde a concepção do trabalho, por ser uma região que apresentava essa dualidade de, ao mesmo tempo que tem uma vasta área de preservação ambiental, de encosta, de mata atlântica quase virgem, também é uma área caracterizada por uma exploração comercial muito intensa, né, que tem aí a característica de ser uma área turística, mas também abrigar polos industriais, um porto enorme, o maior da América Latina, e um denso desenvolvimento urbano. Então, a nossa esperança seria de que, ao aplicar a metodologia escolhida para o trabalho, isso tornaria bem visível o contraste entre as duas. E vamos seguir então. O objetivo geral foi analisar as dinâmicas de alterações espaço-temporais e a qualidade ambiental, como ela flutua ao longo do tempo e do espaço para a região de estudo. E isso seria feito através da análise, né, de 4 componentes, os indicadores que representariam a presença e qualidade de vegetação, a presença de umidade, a secura do meio e a temperatura do meio. E depois eu pegaria esses 4 componentes e consolidaria num único índice que vai representar então a totalidade da qualidade ambiental e a partir desses fazer comparativos ano a ano, como que flutuou essa qualidade ambiental e depois traçar uma relação direta entre eh, quais foram as alterações de uso e ocupação do solo que acarretaram nessa melhoria ou degradação dessas condições ambientais. Então, eu dividi aqui a metodologia em várias secções, né? É um processo com vários métodos, várias coisinhas intermediárias, né? Então, aqui novamente situando a nossa região de estudo, a região metropolitana, ela abrange todos esses 9 municípios, com uma área de 242 mil hectares, né? As condições topográficas, né, são caracterizadas pela proximidade com a Serra do Mar e então é uma grande linguiça ali espremida entre uma área de alta declividade e o mar.
Também a gente tem a característica de um vasto sistema historino, que vai contribuir também para várias das dinâmicas que a gente observa nessa região. Dentro da região, a gente observa a presença de Mata Atlântica, manguezais e restinga, e é característico, né, da estrutura econômica essa dualidade que eu já tinha mencionado antes, da caracterização da área de atividades turísticas e um forte complexo industrial concentrado em Cubatão e o Porto de Santos. Foi. Mas pulou um. Não, tá certo. Isso daqui acho que a gente pode pular. Isso era só para os leigos entenderem o fundamento de como que a gente obtém, né, os dados e processa eles depois, explicando um pouco sobre as assinaturas espectrais. Uhum. Acho que perdeu o compartilhamento da tela. Eita. Peraí. Não sei se perdeu para todo mundo aí também, ou não. Foi. Também caiu. Parece que perdeu mesmo. Deixa eu reativar aqui. A tua câmera também fechou. Será que foi alguma instabilidade? Eu acho que foi. Alguma provavelmente. A gente tinha visto esse slide já, agora estava indo para o próximo. Aí, eu acho. Tá. Esse daqui foi a título de qualquer um convidado que pudesse vir e precisasse de uma interação, uma breve explicação, né, das assinaturas espectrais e como a gente trabalha esses dados. E agora, partindo realmente para a metodologia utilizada, né? O método ele é o Remote Sensing Environmental Index. Ele agrega outros índices intermediários que vão representar essas outras 4 qualidades do ambiente que eu havia introduzido anteriormente. E depois, através de uma etapa algorítmica, né, a gente aplica o Principal Component Analysis, que vai fazer a síntese desses 4 elementos em um só. O índice que eu escolhi para compor o representante da presença e qualidade da vegetação foi o NDVI. Ele é calculado a partir do infravermelho próximo e das bandas do vermelho visível, através dessa equação que está aí no slide. Para a componente umidade, a numeração está certa. Para a componente da umidade foi escolhido esse Dassault Cap Transformation. Ele é basicamente uma transformação linear de várias bandas espectrais, que ao fim da transformação vai agregar tudo isso no índice único que representa a umidade, né? Então, é uma coisa mais geral, tanto para grandes corpos d'água quanto a umidade difusa que a gente consegue observar a partir desses índices espectrais. Aqui tem a tabela de transformação. Esses valores eles são específicos de cada sensor utilizado, né? Então, cada missão Landsat vai ter a sua transformação específica. E aqui, no caso, eu listei do Landsat 8 e do Landsat 7, mas eu acho que eu usei só do Landsat 8 no algoritmo. Para a componente que representa a secura, foram, na verdade, utilizados, né, 2 índices intermediários, sendo que um desses índices intermediários precisa de outros 3 índices intermediários para ser calculado, mas a ideia era agregar tanto dados que representassem solo exposto quanto área construída, né? Então foi utilizado o Bare Soil Index, na literatura vocês vão achar como BSI, e também o Index Based Build-Up Index, o IBI. Aqui nesse slide a gente tem todas as etapas para pegar esses índices intermediários, né? Então, para o IBI são esses 3, NDBI, o SAVI e o MNDWI. A gente agrega eles dessa forma descrita na equação. E o BSI é essa outra equação aqui. Depois a gente só pega os dois e realiza uma média simples.
E para... Opa, o título está errado. Temperatura de superfície. E depois corrijo bonitinho. Então, para... Escrevi errado ainda. Bom, para a temperatura de superfície, a gente utilizou o Lane Surface Temperature. Ele é um método que também requer alguns passos intermediários, né? Então, primeiro a gente pega a radiância de topo de atmosfera, descrita aí nessa equação, e depois pega a Brightness Temperature, porção de vegetação proporcional, né? Proportional Vegetation, dados de emissividade, que a gente deriva de constantes que são específicas de cada satélite, e agrega todas dessa forma descrita aqui nessa equação. Aí, a título de resumir, porque são vários passos intermediários, eu montei esse fluxograma para ilustrar o processo. Primeiro a gente pega, então, aqui está a entrada como os limites municipais, os datasets utilizados para pegar os dados espectrais. A gente faz o processamento dessas imagens, que pode incluir filtragem a partir de critérios de cobertura de nuvem, presença de sombra, etc. Faz o recorte, e aí a gente gera esses 4 componentes, né? Verdor, umidade, secura e temperatura. A partir daí a gente vai ter os índices respectivos para cada ano analisado, e a gente depois retira alguns dados que vão ser necessários para etapa de normalização, né? Então a gente pega os máximos e mínimos de cada ano, e desses máximos e mínimos a gente vai determinar qual é o máximo e o mínimo do período todo analisado, para não ter assim muito comparação que não tem nada a ver, né? Se um período teve um máximo e um mínimo muito diferente de um outro, acaba descompassado, então, essa comparação. A gente tem que botar tudo numa escala coerente entre esses períodos. Depois desses dados normalizados, eles vão entrar para a etapa algorítmica, que é o principal componente de análise. Ele vai gerar 4 matrizes de transformação, mas dessas 4 a gente pega apenas a primeira, que vai ser a que sintetiza de forma mais robusta, mais completa, toda a característica do ambiente analisado, né? Isso a gente chama de a primeira componente principal. A gente depois analisa esse contribution ratio, né, que é a taxa de contribuição que foi atribuída para essa primeira componente, e a gente tem que avaliar se ela representa pelo menos 60% do comportamento analisado para essa área, né? Se ela não for, a gente não pode utilizar esse dado. Eu adianto que para esse estudo todas foram maior do que 60%, acho que estavam variando entre 75% e 80%, então foi uma síntese bem positiva, e isso também vai dar para a gente, né, umas matrizes de transformação que vão fazer a transformação linear desses 4 componentes em um só. Então a gente também precisa aplicar o nosso conhecimento a priori para identificar se houve algum tipo de inversão ou comportamento inesperado nesse processo. Se houve, a gente inverte eles de novo, aplicando essa equaçãozinha, é bem simples. Mas na área de estudo tudo correu bem, não houve inversão em valor nenhum. E aí a gente tem o nosso índice de sensoriamento remoto para qualidade ambiental. Isso daqui recusa ficar com uma cor visível. Pronto. Vamos fingir que assim tá bom. E aqui a gente tem o fluxograma separado para a etapa de como a gente vai fazer a comparação, né? A gente começa com esses dados que a gente extraiu do RCI.
a gente vai novamente extrair os máximos e mínimos de todos os períodos para conseguir fazer a normalização e botar tudo a uma escala que seja comparável, né? Não pode ter um máximo e um mínimo que varia de período a período, porque aí dá ruim. Depois que a gente tem isso tudo normalizado, a gente gera os mapas comparativos. Então a gente vai fazer isso simplesmente aplicando uma subtração entre o período que é anterior com a do período seguinte. E depois eu apliquei uma etapa de reclassificação para deixar mais visível, né? Não ficar um gradiente onde ficasse difícil de analisar as minúcias de variação entre um período e outro, né? Então, isso foi completamente arbitrário, mas eu julguei que uma variação de 1/10 de ponto para mais ou para menos não seria significativo. Pode ser, assim, variância muito pequena de sazonalidade, né? Então, achei melhor focar nessas variações maiores do que 1/10 de ponto no RC. Apresentação. Aqui, essas são a síntese, né, dos resultados que a gente obteve pelo RCI para cada um dos períodos. Aqui em cima, nesse canto, em todas as tabelas, estão as taxas de contribuição. Então, a gente pode verificar que ficou tudo bem compatível, tudo adequado. O autovetor é a matriz de transformação. Então, a gente pode analisar qual peso o PCA atribuiu para cada uma dessas componentes da qualidade ambiental. E vale a gente observar já aqui que a umidade, apesar de ter se caracterizado como uma coisa positiva para a qualidade ambiental, teve um peso atribuído muito pequeno, né, para todos os períodos observados. Vou partir por segundo. Aqui eu fiz uma análise, né, da distribuição e da área que a gente observou degradação ou melhoria nesses períodos ano a ano. E aí foi uma das primeiras, né, coisas problemáticas do método, né, que observando ano a ano, essas variações foram muito pequenas, assim, quase insignificantes. Alterações de 2% da área, né? E eu não destrinchei aqui, mas foram todas variações bem pequenas, né, daquela primeira classe, ou para melhor ou para pior, que eu coloquei no slide anterior, né? Então seriam essas duas classes aqui. Então eu parti para a análise desse pulo, né, entre 2015 e 2020, e os resultados já foram um pouco mais promissores, né? A gente tem aqui por cada classe qual foram as alterações em pixel e a área para cada um, e o percentual da área total da região de estudo. Aqui também vou mostrar para vocês, né, só para ficar registrado na gravação. Esses foram os mapas normalizados gerados para a área de estudo. Um dos pontos interessantes que vai entrar para discussão é que o período de 2017 foi um período bem mais seco do que todos os outros analisados. Mas isso acabou não se refletindo no índice que agregava todos os componentes, porque, novamente, como a gente tinha comentado anteriormente, foi atribuído um peso muito pequeno para a umidade do meio. Mas isso também se refletiu no que representa a secura, né? Posso dar um zoom bem grande aqui, e a gente nota que, aqui pela escala, está bem mais vermelho, bem mais rosinha essa área da mancha urbana se comparado com os outros anos. Então, apresentou uma secura exacerbada no ano de 2017. Aqui foi um dos outros pontos de grande dificuldade para o método para mim.
não cheguei a comentar na parte da metodologia, mas os dados que eu utilizei foram uma mistura, né? A maior parte para compor os índices foi tirado das médias anuais, as medianas anuais, né? Disponibilizadas pela iniciativa Map Biomas, mas nessas medianas eles não deixam disponível a parte do infravermelho térmico e os dados de satélite que eu precisaria para derivar isso diretamente. Então eu tive que fazer o filtro manual, acabei usando só imagens do Landsat 8, que cumpriam um critério. Para a maior parte dos anos eu usei cobertura menor do que 5% de nuvens, mas teve um que ficou muito baixo, né? Conseguiu apenas 3 imagens que conseguiam cumprir esse critério, e eu tive que aumentar um pouco, né, a tolerância de nuvens para 7%, e aí deu para gerar uma mediana que dava para pelo menos brincar de analisar o dado. Aí aqui a gente tem os resultados para o RCI, mas eu acho mais interessante a gente ver ele já normalizado, né? Então colocado todo numa mesma escala coerente. A análise assim fica meio complicada, mas depois a gente tem os mapas comparativos, né? Eu encorajo que vocês olhem no apêndice para vocês poderem, né, dar o zoom que vocês quiserem, que ele tem uma resolução um pouquinho melhor, mas a gente já consegue perceber que teve uma alteração muito difusa, bem pequena, né? Novamente, as classificações de alteração foram melhoria pequena ou degradação pequena para esses mapas comparativos ano a ano. E aqui não ficou tão claro, mas a gente vê no outro apêndice que ele teve assim, uma sensibilidade bem maior para essas alterações. Cadê outro apêndice? Não foi aberto. Aí aqui eu tenho tanto da classificação, mas também sobrepus ele com as manchas urbanas para facilitar a análise dessas dinâmicas conforme eu fosse julgando necessário, né? Vou voltar para os slides rapidinho. Meu Deus. Certo. E ao fim dessa análise, a conclusão que eu pude tomar é que o método ele realmente se mostrou efetivo na parte de caracterizar a qualidade do ambiente da área de estudo, mas as flutuações que a gente conseguiu verificar analisando ano a ano foram bem significantes, né? Então, uma alteração no método seria interessante porque essas alterações elas são mais notáveis quando a gente analisa em um período que é compatível com as alterações de uso e ocupação do solo. Elas são coisas que demoram anos e décadas, né? Então, um passo de pelo menos 5 anos pareceu adequado para a gente fazer essas análises de série histórica. Tá. Agora a gente entra em um dos pontos que eu achei bem interessante, é que se a gente observar tanto nos mapas de comparativo quanto do RCI normalizado, essas áreas que se iluminaram com degradação ou melhoria, muitas vezes elas coincidiam com as áreas correspondentes ao sistema estuário, aos grandes corpos hídricos, né? Então, parte disso se deve por ser um meio que ele já um pouco mais desafiador na questão de retirada de dados de sensoriamento remoto, mas também ele é mais sensível com a questão de depósito de sedimento, o peso atribuído para a questão da umidade foi muito pequeno, então, apesar de ser positivo, ela não consegue puxar o próprio peso sozinho para indicar uma boa qualidade ambiental. O índice que entra com mais peso para indicar uma boa qualidade ambiental foi a presença e qualidade do verdor, né?
E a gente vai ver que isso se repete por vários dos mapas, né? Aqui, de novo, sistema historino, tudo Rio. E isso se mostrou bem consistente em todos os mapas e dados que a gente gerou. Mas também foi possível, na comparação entre esses 5 anos, observar que as manchas urbanas elas apresentaram, né, bastante degradação. E isso se deve pela intensificação, né, da urbanização nessas áreas. Houveram várias mudanças no plano diretor que possibilitaram a intensificação e verticalização mais forte nas áreas litorâneas. Esse mapa foi um caso interessante, né, porque ele apresentou aqui de forma bem nítida o aterro de Santos. Então, nesses 5 anos, houve aí uma degradação bem considerável, como era de se esperado, né, com um aumento da população e avanço das atividades nesse aterro. Mas a gente pode observar também aqui em cima, já na parte de Cubatão, que foi a mancha em terras que apresentou a melhor variação, né, variação para positivo na qualidade ambiental. Isso se deve a várias ações contínuas ao longo dos anos, né, de reverter um quadro bem preocupante, que essa área de Cubatão era anteriormente até referida como Vale da Morte, né? Então enquadrava ali emissão de vários poluentes que causava muito mal à população e também às espécies vegetais, e aos poucos, né, ao longo das décadas, isso foi se revertendo. Mas achei bem interessante que isso ficou bem evidente também nos mapas que consegui gerar. E, novamente, muita da degradação foi correspondente à área urbana, mas a gente vê alguns pontos isolados também na área de encosta. Nesse período mais recente, houveram muitas chuvas que também acarretaram em deslizamentos, né? E o deslizamento ele vai promover uma piora no índice, tanto pela parte de tirar a cobertura vegetal, quanto deixar exposto o solo, né, que é um dos contribuintes que o método julgou negativo. Então, eles consistentemente aparecem em amarelinhos nessas áreas de encosta onde houve algum movimento de terra. Mas, em síntese, esses foram os achados e tenho várias coisas que gostaria de melhorar aí para o método, né? A primeira coisa que eu proporia seria a análise em separado ou recorte dessas áreas que representam, né, os grandes corpos hídricos. Foi a área que consistentemente apresentou o pior valor de RCI para toda a área de estudo, pior até do que as áreas altamente adensadas na área urbana. E eu acredito que isso tirou bastante sensibilidade do índice a partir do momento que a gente faz a normalização, né? Então, ela jogava o mínimo muito para baixo, não representava muita coisa, e então tudo ficou meio achatado, né? Então, eu acredito que tirando isso, fazendo essa análise separada das áreas com terra mesmo, a gente conseguiria uma sensibilidade melhor, talvez possibilitando até a análise ano a ano. Mas também gostaria de fazer essa variante, né? Que foi a proposta inicial do trabalho, mas eu não consegui executar a tempo porque era um nível de complexidade maior. A principal referência para o trabalho foi um que detalhava o Remote Sensing Environmental Index Considering Full Elements, que é um método que utiliza a janela móvel e entropia para, pixel a pixel, determinar essa qualidade ambiental, considerando uma janela ali do entorno de cada pixel. E isso pode tornar mais expressivo, né, o que é realmente importante para cada bioma, cada tipificação de uso de solo. E aqui são as referências.
Obrigado por comporem a minha banca. A gente pode partir para comentários, correções, observações. Valeu, Felipe. Obrigado pela tua apresentação aí, dentro do prazo aqui, um pouquinho antes dos 30 minutos, como combinado. Agora a gente vai começar para a arguição da banca. A gente costuma sempre chamar o de mais longe, né, para começar primeiro aí. Como o Elter está em Belém e o Rodrigo está em Fortaleza, Belém ganhou. Então vamos começar com o Elter, tudo bem? Felipe, se você quiser abrir a tua câmera, que eu acho que ela fechou. Eita. Naquela hora que falhou tudo... Fechou. Sim. Fechou a câmera e compartilhamento de tela, né? E aí, Felipe, tudo bem, cara? Tudo ótimo, e com você? Cara, mais ou menos, peguei uma gripe, tô igual o Vitor aí. Todo mundo bichado, né? Todo mundo bichado. O Vitor tá compartilhando essa gripe com a gente. Bom, inicialmente, né, começar aqui dando os parabéns pela defesa, pela dedicação em fazer um trabalho desse que não é dos mais simples. Lembro que a gente conversou uma vez, não foi, sobre esse desenvolvimento do RSI. Aí você estava batendo cabeça com a questão da temperatura, como é que fazia, se dava certo. Não lembro se eu cheguei a lhe passar alguma coisa de material. Sim, você passou um modelo de regressão que eu mexi, ainda não consegui implementar, mas ele está guardado para possíveis trabalhos no futuro, né? Tá certo, tá certo. Bom, quanto ao trabalho em si, a última versão que foi encaminhada, essa versão que é TG3 monografia. Pode me confirmar isso? É isso mesmo. Beleza. Assim, apenas alguns ajustes no documento. Não sei se é a minha estrutura aqui de abrir PDFs ou não, mas eu não estou vendo a numeração das páginas. Não sei se é uma norma aí, mas na maioria das graduações tem como norma ali colocar a numeração da página ou no rodapé ou na parte de cima de cada lauda. Aí vai esse ajuste técnico para ser feito. Tem alguns ajustes ali de gramática no meio do texto, mas isso é de praxe, ninguém consegue acertar totalmente a gramática. Então, depois dá uma relida para poder reorganizar. Aí a gente vai para algum... Oi? O Victor tá na sala ou ele caiu? O Vitor? Aqui. Tá. Ele tá aí. Aproveita ele já está guardado. Eu não tô com a câmera aberta, que eu tô meio ruim, mas... Elton, deixa eu te perguntar, você fez como você leu o texto todo? Você foi anotando ali quando você viu algum erro de gramática ou você só deixou geral ali? Não, pior que eu não anotei. Tá. Ontem eu tava viajando, aí eu só mesmo li. Tá, beleza. Li ele. Só pra saber. Não, mas é coisa boba, é uma vírgula, é um acento. É mesmo, numa próxima relida, aí já... passando tem uns diazinhos, aí relê de novo a gente começa a enxergar as coisas. Aí vai realmente algumas ponderações, principalmente ali na parte da justificativa. A introdução também senti falta de algumas coisas. Vou começar por parte, né? Vou começar aqui pela introdução. Assim, a introdução eu senti falta, especialmente ali de uma pré-apresentação do objetivo. Também não sei como se a estrutura é assim no programa, mas na maioria dos programas a gente tem ao menos uma pré-apresentação do que seria o objetivo. Ainda ali na introdução, a justificativa ela também está
imposta ali na introdução de forma mais sintética que no trecho próprio da justificativa, mas ainda já se encontra presente ali uma pré-descrição do que seria o principal fomento da justificativa. Então, talvez acrescentar ali uns 2 parágrafos na introdução, fazendo só essa pré-apresentação do objetivo geral e uma pré-apresentação da justificativa principal e geral, seria interessante. Assim como da necessidade do ponto de inovação da tua pesquisa. Que é uma coisa que eu vi que careceu até mesmo na parte da justificativa. Você apresentou ali alguns ensaios de justificativa, isso já no tópico 1.1, né, de justificativa, onde você faz um aparato geral, descritivo, de possíveis coisas que justificariam o objetivo do trabalho, mas faltou algo palpável, um dado estatístico. Olha, segundo relatório do IBGE, nós temos essa situação ambiental e, por conta disso, a aplicação dessa metodologia se torna relevante. Ficou faltando esse gancho na parte de justificativa já. Aí nela em si ela ficou um tanto quanto vaga ali no roteiro. Ela ficou geral, genérica, zona, e também senti muita falta das referências. A justificativa é onde a gente costuma meter ali as referências, as citações para, olha, por exemplo, o IBGE divulgou essa informação e por conta disso a metodologia é relevante. Beleza, a metodologia se torna relevante ali. Mas tu não inventou a metodologia. O principal índice que tu usa ele já foi criado ali em 2014, se eu não estou enganado, 2013, mais ou menos, por alguns pesquisadores chineses. Aí tu pegou essa estrutura e apresentou. E inseriu como um principal instrumento de avaliação. Beleza, aí não tem nenhum problema quanto a isso. Agora, faltou ali também na justificativa informar. Olha, esse índice já foi aplicado por esses autores para essas situações e esse estudo em si ele evoluiu até esse tal ponto, chegou nesse momento chave. E esse momento chave é coerente com essa minha pesquisa. E por isso eu utilizo esse índice aqui. E porque tu só vai falar do índice em si lá no referencial teórico, lá no final ainda do referencial teórico, mas como ele é a principal abordagem da tua pesquisa e está relacionado principalmente com o teu objetivo dela, ele tem que já ter um contexto ali sendo mais bem explorado desde o início. Então talvez ali colocar uns 2 parágrafos fazendo essa roupagem mais intensa na justificativa é uma boa ideia. Aí nos objetivos, tá bom, tá sintético, não tenho nenhuma reclamação quanto aos objetivos que você colocou. Tá bacaninha. Vou ter ali alguns questionamentos quanto à execuibilidade, se tu realmente conseguir alcançar eles depois. Mas na apresentação deles, tá ok. O principal, né, foi aqui analisar as dinâmicas das alterações espaço-temporais da qualidade ambiental da região metropolitana da Baixada Santista entre 2015 e 2020. Outra questão também que deve estar presente aqui na justificativa é por que esse período? 2015 e 2020, disponibilidade de imagem ou outros fatores? É interessante colocar pelo menos uma citação do porquê essa faixa de 5 anos. Por que não 10 anos? Ou, sei lá, outra série histórica. É interessante deixar pelo menos justificado o porquê disso. No objetivo específico, estabeleceu 3, né? Avaliar os 4 componentes indicadores da qualidade ambiental: verdura, umidade, secura, temperatura.
Beleza. Consolidar estes 4 elementos em um único índice que considera a interação entre estes indicadores e suas diferentes relevâncias para a área de estudo e como estes se alteram ao longo do espaço. Tá, ok. E analisar as flutuações da qualidade ambiental ao longo dos períodos selecionados e indicar os fenômenos e dinâmicas que afetam de forma negativa. Aí é uma parte que eu realmente já senti um pouco de falta lá nos teus resultados. A análise dessas flutuações, ela aparece muito no sentido de descrição dos resultados do índice, mas nós não temos uma comparação desses índices com outros fenômenos que ocorrem na tua área de estudo, como ilhas de calor, ou até mesmo a utilização de parques urbanos como ilhas de frescor, ou outros processos, como de inundação, e onde o RSI é mais alto, será que tem maior resistência a processos de inundação ou processos de erosão do solo? Por aí vai. Aí, talvez, caberia ali um reajuste nesse último item do objetivo. Porque ele parece que está um pouquinho desconectado. Tu pretendia fazer isso, mas não chegou a fazer. Aí, talvez caberia um reajuste só para adequar o que você realmente fez no trabalho. Quanto à revisão bibliográfica, fica aqui a critério apenas a situação de realmente dar uma leitura ali para corrigir uma vírgula ou outra que está errado. A questão do item 2.2, de processamento em nuvens, está bacana, ficou bem legal, interessante. Todo o item 2 também ficou bem bacaninha. Passa lá. 2.3, o índice de umidade, descreveu deles. Bacaninha. Também poderia ser uma coisa interessante. Não, mas está na graduação. Acho que pedir isso aqui já seria demais. Então, deixa quieto. Então, a referência teórica está bacana. Aí, materiais e métodos. Beleza. Tu quis fazer uma coisa diferente ao utilizar os dados do MapBiomas, que já é uma coleção que está pronta. E usar ela para fazer o RSI. Isso aí, beleza. Ponto teu. Eu não sei se já foi feito isso na literatura. Se não foi feito, então é algo inovador em alguns pontos. Embora, no caso dos índices do RSI, o principal roteiro de inovação que a gente tem observado usando esse índice e outros índices, desde a apresentação dele ao mundo, pelo Qiang, uma coisa assim, o nome do autor, lá em 2014, é que a gente incorpora novas variáveis dentro do RSI e reaplica a mesma lógica de processamento e vê se os estimadores estão dando um refino melhor ou não que o estimador clássico. Basicamente, esse tem sido o principal ponto de inovação. Mas, cabe ali, quando for transformado em um artigo, deixar claro que o principal ponto de inovação aqui não é esse processo de uma derivação, um índice específico ou um índice ajustado do RSI, mas sim a utilização de uma base de dados própria do Brasil para fazer esse índice de sensoriamento remoto, esse índice ecológico baseado em sensoriamento remoto. Aí, quanto à metodologia, seguiu o padrão convencional, baseado ali na verdura, para o NDVI, sendo que, em alguns trabalhos, embora o NDVI tenha sido usado de forma clássica lá, vai dizer que na área de estudo em que ele foi aplicado de forma clássica, lá em 2014, não é uma área de estudo que sofre com saturação de verdura. Então, o NDVI demonstrou-se um índice adequado lá. Mas, para a tua área de estudo, ela tem uma certa saturação de verdura. Talvez o NDVI não fosse o indicador de verdura mais adequado. Talvez o EVI fosse
o SAV fosse um indicador que desse um resultado mais coerente. Da mesma forma que você também colocou uma outra ponderação, que foi o não mascaramento da massa de água. Isso é um problema para o índice de sensoramento remoto, que já foi citado em vários trabalhos anteriores, onde o não mascaramento acaba prejudicando a leitura do RSI, porque ele tende a conduzir o RSI ou para indicar o pior cenário nas faixas de água ou o melhor cenário nas faixas de água. E aí, quando vai fazer a normalização para o restante das áreas, acaba ficando confuso e as áreas acabam perdendo o valor de qualidade porque ele foi atribuído a essa mancha de água. Tem uma técnica que a gente usa no GE, que é bem padrão, que é geralmente ou a gente cria uma máscara de água própria, baseado ali no NDWI da vida, ou MNDWI, um FDWI, ou algum desses outros índices de água, faz essa máscara de água, aplica sobre a coleção, remove essa massa de água da coleção. E aí tu já sobe, tu pode exportar para o asset do GE, essa coleção salva, e depois tu recarrega para trabalhar ela dentro do RSI normal. Mas ela vai estar ali sem a máscara, ela já vai estar com uma máscara de água ali, e a água não vai mais interferir. É uma mecânica bem simples, e ela resolve esse problema. Beleza? Então, para solucionar essa questão de massa de água, essa estrutura ela é bem fácil, e já tem literatura falando disso, tanto do problema quanto da solução. E a aplicação dela também não é complicada. Eu posso depois passar o material para tu ver como é que é a estrutura, aí tu pode ajustar isso lá para o artigo, se tu achar pertinente. Mas beleza. Aí o WET também é o padrão que foi usado lá. O LST. O LST também não vai reclamar, até da graduação, não é do mestrado, porque tem alguns asteriscos que a gente coloca em cima do LST, que é o índice de temperatura. Quando a gente vai fazer a conversão em imagens espectrais, o que acontece? Ela não tem a mesma segurança de conversão de um dado próprio de captação de radiação da incidência de termal, como, por exemplo, o dado do MODIS. A banda termal do TIR, lá do Landsat, não tem essa capacidade tão acurada quanto a do MODIS. Então, a gente sempre faz uma calibração por validação espacial. Geralmente, a gente faz. Agora se tornou, eu acho que meio que deixar de lado, eu vejo muitos poucos trabalhos fazendo essa calibração, que era a gente pegava um ponto de simetria de campo, geralmente era uma estação ali hidrológica local, e fazia o pareamento da temperatura da imagem que foi gerada com a assinatura que foi registrada naquele pluviômetro, pluviógrafo ou termômetro. Geralmente tem algumas estações pluviográficas que tem um termômetro embutido. A gente usa essa geralmente. E a gente fazia a validação por ali. Mas isso era lá no meu tempo, talvez no tempo do Vitor, que a gente costumava fazer esse trabalho mais manual nas bandas. E como tu falou que usou algumas coleções de cenas, eu até fiquei um pouco curioso para saber por quê. A gente sofre com um problema que quando usa medianas em temperaturas, se, por exemplo, as cenas foram coletadas em dias muito extremos, a característica climática daquele dia também variou de forma muito extrema. Depende também da hora da coleta da imagem. Então, por exemplo, se passou 9 horas da manhã, estava numa temperatura, no outro dia passou meio-dia, estava numa temperatura muito mais alta, numa região próxima.
aí dá aquele choque de temperatura que fica uma área com um bolsão de calor muito grande, por mais seja uma floresta ou uma coisa do tipo, e outra área uma temperatura mediana. Eu não sei como foi que tu corrigiu isso, fica até um pouco curioso, porque é uma coisa que até eu mesmo sempre sofri com isso. Mas se tu conseguiu passar por esse processo e criou ali uma lógica de programação e conseguiu fazer esse ajuste, tá de parabéns, e é importante destacar isso lá no artigo. Aí, beleza, corrigiu ali a cena usando o NDVI, mínimo máximo, fez a correção. Eu acho que foi até por conta dessa correção da NDVI que essa distorção da temperatura não foi tão sentida assim na imagem. Mas depois aí tu me conta, quando terminar aqui. Elementos do NDBSI, tranquilaço, show de bola. Pegou ali o SAV, o NDBI. Esse aqui, na verdade, ainda não tinha... essa arquitetura em si eu ainda não tinha visto para fazer o NDBSI. Eu conheço esse índice, mas ele usa uma outra mecânica. Aí ele pega o IB, beleza. Não, o IB, beleza. Mas ele pegou esses três e converteu. Eu juro que eu passei batido por isso ontem. Eu acho que eu tinha visto só o NDBI. Ainda não pulsei. Ele pegou o SAV, o NDVI, aí acrescentou isso na lógica. Ok, funcionou. Etapa de normalização, beleza. O cálculo da RCI pelos componentes principais. Aí a lógica aqui da estrutura da classificação. Também ficou bem interessante. E vamos ali para os resultados. Quanto aos resultados, no sentido de que os resultados expressam um resultado mecanicamente coerente, está tudo ok. O resultado ele expressa essa mecânica coerente. Foi até bem feito, foi bem detalhado. Muitos gráficos não, muitas tabelas, apontando ele, mostrando desvio padrão. Bacaninha, isso é uma coisa que a gente não costuma ver muito. Mas, por estar aqui, tá de parabéns por conta disso. Os mapas também, bacaninha. E aí a gente chega na parte das discussões. Da discussão do resultado em si. E aí foi onde eu realmente senti um pouco de falta de uma comparação. Pô, beleza, tu teve todos aqueles resultados naquelas tabelas, coisas, e tu teve o resultado ali comparativo, no sentido da Mata Atlântica, fez uma discussão aqui com o Vale, com o Cunha, especialmente, né? Também acrescentou um pouquinho ali do Peteri e do Bresciani, que são autores mais locais aí da região. Mas faltou uma discussão em cima do RSI, em cima dos padrões, comparar eles com os trabalhos que foram publicados em larga escala fora deles, na literatura geral, em cima dos resultados propriamente do RSI. Será que o meu desvio padrão ele foi coerente com o que foi observado na literatura? Faltou responder essas perguntas. Aí cabe ali trazer 1 ou 2 parágrafos apresentando essa discussão e trazendo esses autores de referência para fazer o jogo de conversa dos resultados. E aí, nas conclusões, também, conclusão bate aqui no principal, nos desafios que tu alcançou, as limitações que foram apresentados. E, basicamente, de comentários, era isso que eu tinha para falar. Não é um trabalho redondo, tem aí algumas brechas para serem preenchidas, mas no geral está muito bom para um graduando. Está até mesmo, podemos dizer que é acima da média do que a gente costuma ver em várias universidades, em vários programas. Por conta disso, você está de parabéns, mas tem também ali alguns pontos a serem melhorados, tá bom? Passo a palavra, então, para o... Valeu, Elton. Obrigado pela... Que susto. Eu olhei aqui meu microfone desligado. Meu Deus do céu, tá falando sozinho.
Já Ah, não, pensou tá que ligado você tá aqui. falando meia hora com o microfone desligado? Meu Deus do céu. Não, é porque tá com o microfone no celular, eu acho, né? Aham. Isso. Tá. Mas a gente te escutou bem, eu acho que tu apontou vários pontos realmente que a gente pode melhorar. Eu fui anotando alguns aqui, além disso tá gravado, né? Então a gente consegue depois pegar esses teus apontamentos aí e conseguir melhorar o texto como um todo. Felipe, se tu quiser responder agora algumas dúvidas que o Elter fez, também fica à vontade. Acho que vou começar pela maior dúvida, que foi a questão da temperatura. E eu realmente não estava nem ciente de que essas eram problemáticas, né, que se encontravam fazendo ela desse jeito. E na verdade eu só extraí utilizando realmente aquelas fórmulas e tirei a mediana. Então tem aí bastante espaço para melhoria nesse quesito da temperatura. Eu vou dar uma investigada melhor para trabalhos futuros, essas outras alternativas, né? Porque já vi que através de dados espectrais, então, não é mais tão mais recomendável, né? Não é que não seja recomendável, é que a gente não consegue dizer que aqueles 30 graus de temperatura naquela área são 30 graus de fato de temperatura naquela área. Com ele. Porque, por exemplo, a gente vai lá para os dados mods. Nos dados mods nós temos o fracionamento. Temperatura de superfície a tais pés de altura. Aí temos superfície no solo, superfície a 20 metros de altura, a 50 metros de altura. Então a gente consegue ter esse fracionamento de temperatura no mods. E em outros satélites próprios para assinatura termal. No LenseSight, o que a gente faz é uma conversão do brilho em dado de temperatura. Aí, geralmente, para validar se essa nossa conversão está coerente ou não, aí a gente faz uma validação com observações de campo. Ou a gente mede a própria temperatura ou compara com um termômetro local. Geralmente é isso. É somente o jogo de validação da informação. Perfeito. É isso aí, o sensoramento remoto serve para a gente analisar grandes áreas, mas a gente tem que validar os dados, né? Se a gente estiver monitorando, por exemplo, eutrofização num reservatório, eu vou ter que ter coleta de campo lá da água para ver qual água está eutrofizada ou não, para eu poder validar depois com os dados de sensoramento remoto de índices da água. E a temperatura é a mesma coisa, muitas vezes a gente valida com dados em campo, né, de estações meteorológicas, que nem o Elter falou ali. A gente poderia, que não é o caso, trabalhar a sazonalidade, tipo esses índices RCEI por estações, tipo, como é no verão, como Pode é no inverno. Só que não foi o nosso caso, né? Eu acho que para um trabalho de graduação, eu concordo contigo, é um bom trabalho, né? Mas a gente poderia também analisar verões dos 5 anos ou dos 10 anos, ou invernos dos 5 anos, 10 anos, dependendo da série histórica que a gente escolher. E, tem que ver se tem imagem disponível também, né? Sim, exatamente. Teve até um caso que um ano, né, Felipe, que foram poucas imagens que você teve que aumentar a tolerância de nuvens, né? Foi. Tinha encontrado só umas três imagens para compor e ficou assim, a imagem cortada, não cobria completamente a área de estudo. Tive que aumentar um pouquinho, né, o percentual de nuvem aceitável e aí consegui compor um mosaico legal. Beleza. Faz parte do show, né? As adaptações que a gente vai fazendo para conseguir fazer as análises. Elter, obrigado novamente pelos teus apontamentos. Nada. Rodrigo, sabe que eu tava vendo aqui, cara, que só tem Fernandes aqui. Eu acho que, Felipe, tu vai ter que trocar teu nome, ó. É Elter Fernandes, Rodrigo Fernandes, Vitor Fernandes. Tudo parente. Eu tava olhando isso aí agora há pouco aqui. Eu falei, caraca. Quando falou Elter Fernandes, eu achei que tinha errado o nome do cara, fiquei calado. Aí é Fernandes também, né? É Fernandes também. Do parentesco aqui. Elter Francisco. Tudo parente, rapaz. É, isso aí. Tudo é do Nordeste aqui, É tudo do Nordeste, o Vitor aí, ó, que sotaque.
Pois é, pois é. Vai lá, Rodrigo, tá contigo então. Eu vou fechar minha Valeu. conta aqui, tá, pessoal? Porque eu também Tranquilo. Primeiramente, obrigado, Felipe, por chamar nós, né, para sua banca, para sua defesa, certo? Como até comentou, não foi uma metodologia fácil, certo? Não é uma proposta simples. Só por conta disso já acho bacana, porque geralmente, né, a pessoa quer se formar e bota uma proposta ali, feijão com arroz, se formou, né, e vai embora. E como tu já comentou comigo antes, que tu quer, né, procura um mestrado, eu imagino que sim, né, você queira um mestrado, eu acho que a tua metodologia, né, a tua proposta de pesquisa reflete também, sabe, no que tu busca. Então, achei muito legal a tua proposta, tá bom? Aí, vou te dar alguns pareceres, né, do que eu tive, tá bom? Eu fiz aqui um documento, né, com anotações, dicas, depois te passo, tá bom, no fim do nossa conversa. Semelhante, algumas questões de português, não vou me destacar nisso, né, vou pular, tá bom? Um documento tem algumas manchas amareladas, marcadas. Se não houver nada escrito, é porque eu identifiquei algum português errado, tá bom? Uma construção, às vezes tem algumas construções de frases ali que estão um pouco confusas, aí tudo dá uma digitadinha ali que tá ok, tá bom? Vou pular aqui. Deixa eu ver aqui. Na introdução, eu começa bem, traduz bem, mas eu achei curta. Pela sua proposta, pelo seu tema, eu achei muito curto. Eu acho que dá para você, né, esticar um pouquinho mais. Aí eu não sei se é um modelo da FABC de vocês aí, né? Eu sou aqui do Nordeste, né? A metodologia foi outra minha. Mas não sei se é um modelo de vocês destacar introdução, depois justificativa. Né? Se for, tudo bem. Mas eu achei que na justificativa você diluiu a introdução, trazendo essa justificativa tão grande. Sabe? Eu achei muito grande. Eu achei que dava para você ter colocado parte dela na introdução mesmo, né? Para servir de introdução. E aí, como até o Walter comentou, faltou a justificativa ser mais objetiva, sabe? Você dá o gancho da justificativa. E eu acho também essa falta de gancho, talvez na sua justificativa, foi por conta de ter pouca referência, certo? Já na introdução. E aí, por a gente não saber, né, de quem se está citando, o que me comentou, você não criou uma metodologia, né? Então, faltou você citar alguém para a gente sentir esse gancho de quem você está se referindo, em quem você está se baseando, entende? Eu acho que até facilitaria mais essa mesclagem da justificativa com a introdução, de não diluir eles dois, né? Está muito grande o seu texto de justificativa, facilitaria mais você também se organizar e achar a sua justificativa final, certo? Vamos pular aqui. Aí até pode ter aqui, não traz fonte, justificativa. Eu vou pular essa parte. Vamos ver esse parágrafo aqui. Tá. E até botei no final aqui, eu até anotei aqui. Que no final você escreve, aí você termina assim, dadas as dinâmicas de interação entre natural e urbano observadas nessa região, tornam-se interessantes ferramentas que facilitam a compreensão dessas dinâmicas e como essas se dão e se alterem ao longo do espaço do tempo. Aí você acaba aqui. Não tem justificativa, né? Não foi uma justificativa. Você vai falar e não fala, né? Tipo assim, diga, rapaz, diga que você, né? Mas se ajustar isso aí vai dar certo. Objetivo geral tá ok, certo? Deixa eu ver aqui. Específicos, eu achei bom seu objetivo específico. Reitero também, se olhar depois esse último, né? Analisar a situação da desigualdade ambiental
que você refletisse se realmente atingiu isso ou não, certo? Depois, se você visse as discussões e refletisse se alcançou esse último objetivo ou não, né? Mas, em geral, tá legal, tá uns bons objetivos para um TCC, tá muito bom. Dá uma partida muito bom você começar, né? E eu acho bom, assim, né? 3, não gosto de 5 ou mais, já fica muita coisa, né? Objetivos, acho legal, tá 3, tá legal, tá certo? Parabéns. Aí, vamos lá, revisão biográfica. Nela, eu vou de novo tocar nesse assunto, porque eu sei que você quer seguir para a área da pesquisa, né? Não é minha área, essa do RSI, né? Não sei bem que pronuncia até, não é muito da minha área. Mas, assim, lendo em geral, careceu de citações, careceu, e também faltou citações de autores conhecidos e importantes da área, né? De novo, não é minha área, essa área desse índice, mas eu vi, assim, por cima que não eram tantos autores, né, relevantes da pesquisa. Posso estar enganado, né? Mas se foram poucos autores. Eu acho que faltou, assim, na sua revisão biográfica, é onde você vai conversar os autores que você leu, né, durante a sua pesquisa, eles vão conversar, né? Você vai ter ideias, talvez, divergentes, convergentes, mas é ali que você vai trazer para o público, né, para o leitor, as ideias, né, a história da sua pesquisa, sabe? E aqui foi muito positivo para mim, certo? Eu acho que foi muito positivo essa sua revisão biográfica. Mas os temas delas estão ok. Funcionamento remoto, aí você parte para depois de processamento por nuvem. Eu gosto disso. Você foi do geral afunilando, está ok, tá bom? Você tem uma ciência disso muito boa. Deixa eu passar aqui. Ok. Uma coisa só que eu queria que você atentasse, que eu botei aqui para você, ainda no capítulo de funcionamento remoto, né, dessa revisão biográfica. Eu acho que você dá uma misturada ali no conceito de resolução espectral e radiométrica, certo? Mas você comenta que são 4 tipos, né, de resoluções utilizadas lá no funcionamento remoto. Assim comenta a radiométrica, a temporal e a espacial. Até eu acabei de ler, cadê a outra? Aí eu fui reler de novo. Aí eu vi que você mesclou a espectral e a radiométrica em uma só, que não é o correto, né? Aí você dá uma lida nisso. Não sei se você esqueceu os parágrafos também, não sei o que pode ter sido isso. Mas depois dá uma lida nisso aqui, né? Para você adequar isso, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu até anotei aqui, depois escrevi que aqui é cada resolução, tá? Não ia tentar isso, não. Certo. Deixa eu pular aqui. Uma coisa que eu também iria no geoprocessamento em nuvens tá muito bom esse seu capítulo, gostei bastante também. E por eu já ser tá mais dentro dessa área, eu trouxe só uma sugestão, né, para você, se quiser introduzir ou não nesse capítulo, que é trazer também a desvantagem, né, de processamento em nuvem, que é a dependência mercadológica de algumas empresas que vão ter, né, nesses softwares livres, né, que agora cada vez mais estão ficando menos livres. Por exemplo, o Google Earth Engine, recentemente, ele agora assumiu que você tem que estabelecer um certo valor, né, de horas de uso, e se passar dessas horas de uso, você vai ter que pagar. Enfim, você analisa se isso vale ou não entrar no seu trabalho, né? Eu acho que a gente teria mais esse capítulo aqui de geoprocessamento em nuvem, porque não é só mil maravilhas, né? Ele tem essas desvantagens também. Eu acho legal trazer todas as vantagens, fala também da desvantagem, né? E outra, cita as pessoas, né? Cita as fontes, as divergências, tá bom?
Deixa eu ver lá. Até falei aqui que você depois parte desse... A falta de citação me parece também assim, você só começa um capítulo e logo em outro. Eu senti falta só disso, de uma conversa entre a passagem de capítulos, sabe? O capítulo fala aqui as seções, né, da referência biográfica. Senti essa falta de... Vamos lá, a gente está partindo aqui de rastreamento remoto, agora falar de geoprocessamento por nuvem. Aqui até tem uma passagem boa, mas o subtópico dela aqui, Google Earth Engine, é mais meio abrupto, descritivo demais. E eu acho que é bom você tentar isso, né? Só uma conexão entre esses capítulos. Deixa eu ver aqui, mais coisa. Bom, o capítulo de índices espectrais está muito bom, tá? Falta referência, mas está muito bom a escrita dele. Pronto. Deixa eu ver aqui. Uma coisa que falta, quando você falou sobre a LSP, né, a temperatura da superfície, e trazer mais sobre a intensidade dela, como ela pode variar a intensidade a depender da superfície, do albedo, da geometria, né, da diferença entre urbano e rural. Senti falta disso, né? A gente entende que a gente é da área, mas às vezes um leitor que vai usar a PCC como base, ele vai perder essa parte, né? Eu acho que é uma parte crucial da LST, né? Que ainda pode deixar passar. Essa diferenciação dessa intensidade dela, diferentes geometrias, diferentes albedos, superfícies, sabe? E também, uma coisa que senti falta, até no seu trabalho todo, foi a diferença de resolução entre satélites, né? Você podia trazer isso aqui um pouquinho também nessa parte do seu referencial teórico. Tá certo? E também a própria LST, além da variação entre urbano e rural, né, ela vai ter a diferença da intensidade dentro da própria zona urbana, né? E você fala lá no começo não, mas na frente, já chego lá. Mas você fala lá na frente da área de estudo, os problemas que a cidade vão ter, né? Deslamento de terra, inundações, dias de calor, certo? Então, já que você cita um pouco isso, eu acho bom você fortalecer também, né, isso no seu referencial biográfico, tá certo? Na área de estudo. Uma coisa que eu senti falta, nem eu senti falta, acho que mais organizacional, é você referenciar suas figuras, né? Vamos supor, uma área de estudo aqui, primeiro parágrafo. Você fala que a pesquisa abrange 9 municípios, que compõem a região metropolitana do Baixada Santista, né? Cita eles e tal. Depois já a parte pode falar mais sobre ela. Eu acho que logo após desse parágrafo, você já podia compor aqui a figura 1, certo? Que é o leitor lê a região, né? Entende onde aqui é a região, vê a figura, vai ficar de acordo, né, onde é a região, e prossegue a leitura, tá certo? Eu acho que isso ajuda, né, quem não é da região, tipo eu sou aqui do Nordeste, não conheço muito bem a região, né? Então, me ajudaria bastante já ter aqui, logo depois da descrição, uma figura da área, do mapa, né, da região, certo? Tá muito bem descrito aqui, tá? De estudo, tá? Tá, vamos lá. Aqui, agora você está falando aqui da matérias e métodos. Vamos pular para RSI, o índice de Remote Sense, né? Deixa eu ver aqui. Você cita no trabalho, na metodologia, lá no índice de referimento remoto, né, no ambiente, que apanhou, né, que obteve dados de uso e cobertura da terra, mas eu não entendi, depois você me explica depois, né, que eu vou acabar aqui, o motivo de ter pegado esses dados, né, não ficou claro onde foi utilizado isso no seu estudo, e na metodologia não é tão clara também, ela fala sobre esse dado,
falar a fonte e pronto. Mas faltou dizer para quem vai ser utilizado, certo? Lá na frente, eu não vou ser desonesto, não. Lá na frente, nessas discussões, você fala o porquê. Mas lá na frente. Então, o leitor não pode esperar, né, lá na frente descobrir. Acho que deveria já estar aqui, né? Aí outra coisa, você fala banda espectral, de satélite e tal, para escrever o dado, né? Qual é a banda espectral que foi pegada? Qual foi o satélite? Entendeu? É bom também escrever isso, talvez colocar ali uma sugestão, né? Colocar uma tabelinha ali escrevendo rapidamente as bandas, o sensor, tá? Só para o leitor, né, ficar ciente qual foi a metodologia, né? Bem direitinho. Aí você usou no 78, ok. Futuramente é bom também usar o 9 no seu artigo, né? Que o 9 está bem em uso também. Tá. Deixa eu ver aqui qual é esse capítulo, ainda sobre esse mesmo do índice. Aí eu dei aqui uma sugestão depois de estruturação, porque é uma coisa do Chico Fusco também, essa metodologia. Você começa no capítulo do índice, né? No 3.2, tá? Você fala sobre obtenção dos dados para compor, né, esse índice e tal. Aí você começa falando aqui, vai mencionando os 4 índices, né, que é o secura, enfim, não lembro todos agora de cabeça, verdura e tal. Só que aí você começa comentando esses índices, aí para no meio do caminho e comenta um índice, na verdade, aí para no meio do caminho, começa falando sobre PCA. Muito bom sobre PCA, aliás, aqui. Tá. Tudo bem, você começa PCA, comenta bem aqui, ficou muito bom a descrição dele. Só que ficou quebrado, sabe? Você dá a entender que você vai falar sobre os índices, aí depois você fala do PCA, depois volta para o subcapítulo dos índices. Eu acho que só a estruturação, né, disso aqui. Deixa aqui bem destacado, depois você olha direitinho. Até botei aqui, boa explicação do PCA, gostei bastante. Em DVI, deixa eu pôr aqui. Tá, lá na frente agora, no 3.3, na comparação entre períodos, né? Ah, pronto, até anotei aqui. Depois da tabela 2, tem um parágrafozinho que você comenta. Unido desses dados, foram analisadas as flutuações dos períodos, comparando os resultados, obtidos com alterações no mapa de uso da Terra. Você aqui fala o uso do dado, né, de uso da Terra. Mas só aqui, né? Então, já trago o dado para ser utilizado, já trazer o uso dele também no teu metodologia, né? Certo? Até anotei aqui, onde foi que tu falou. Deixa eu passar aqui. Boa tabela, tá? Muito bonita, tabela 2. Boa tabela. Tá, vou agora pular aqui para o resultado das discussões. Fiquei com dúvida. Na tabela 3 já. Esse valor de menos 1 e 1 seria correto? Porque, assim, na meu entendimento, os valores de menos 1 e 1 é um valor meio que... É muito complicado de contar o valor de menos 1 e 1, né? Geralmente, só se tiver pixel puro ou região de floresta tropical, né? Não sei como é que é a região de estudo, né? Eu não conheço muito lá dela, tá certo? Eu acho que até comentou algo sobre isso, Elter. Mas eu achei meio estranho esse valor de menos 1 em 1, né, nessa região. Talvez a água tenha influenciado esses valores, certo? Eu não sei se vai ser esse o caso, né? Mas que são valores muito difíceis de se alcançar, né? Naturalmente, assim, né? Nos estudos que eu vejo, certo? Depois eu dar uma atenta a isso, né? Até falei aqui, mas tu rever qual foi o pixel, né, que deu esses valores de menos 1 em 1, né? Para só depois tu dar uma validada aqui na tua resultado, né? Que foi o pixel que deu esse valor.
Eu achei meio estranho, só uma coisa rever isso e tá ok. Beleza, vou passar aqui. Tá, aí aqui você normaliza os valores aqui em cima, né? Na tabela 4, normaliza os valores. Em DVI, menos 1 a 1, aí o ET, né, vai de menos 900 e pouco, beleza. Aí você logo depois mostra os mapas. Eu achei confuso essa legenda, na verdade. Todas estão iguais, de 0 a 1. E você fala aqui, imagem 5, indicadores de vetor normalizados, né? Verdor normalizados, perdão. E, enfim, no imagem 6 também é do ET, imagem 7 é do Secura e a 8 é de temperatura, normalizados. Todas têm 0 e 1. Acho que você, não sei se se enganou nessa legenda, certo? Porque você deu aqui em cima os valores corretos, né, na tabela 4 normalizados, menos 1 a 1, o ET menos 900.000 a 1.200, em DBSI, né, menos 0,8 e 1,5, LST, né, foi de 12,39. Eu acho que esses são os valores corretos, né, dos dados ali dos mapas, tá bom? Não sei se você fez alguma outra coisa para deixar normalizado assim. E outra, para o leitor é difícil enxergar essa legenda, assim, tipo, entender o grau, né, da legenda. Vendo, só visualizando, não fica tão claro para mim, tipo, 0 a 1, onde é que tá 0 e tá 1, sabe? Eu acho que uma legenda gradual vai ser melhor pro leitor, né? É melhor, eu acho, assim, pro leitor, né, tipo, de entender, certo? O que cada região está indicando. Além do área tão grande, certo? Uma área tão grande também é melhor ter uma agenda mais especializada. Deixa eu passar aqui. Aí isso até vai de contra, você fala aqui, logo depois dos mapas. Nota-se que para o período de 2017, o valor médio da umidade é mais baixo, né? O 2017 tem um valor foi mais seco, né? Para o wet. Aí dá para notar pela coloração, com certeza, dá para notar bem nítido. Mas se fosse basear só pela legenda do mapa, eu não conseguiria notar, certo? Aí só é uma dica para você, né, depois alterar ali. Deixa eu ver. Aí você até falou aqui, comentou, que vai ressaltar para 2018, o filtro aplicado resultou em imagens elegíveis apenas na proporção norte da área de estudo. Aí teve que mudar o filtro, né, para 7% de nuvem, para pegar mais imagem. Eu acho que também, você já comentou isso, você está ciente disso, só reforçando, né, você podia ter pego uma análise maior, né, de tempo, né, e lá na frente no seu resultado vai até influenciar isso, você até fala, não foi muito significante, alguns resultados aqui, né, de ano para ano. Realmente, 2015, 16, 17 é muito, muito curto, muito, muito perto. E você lá na frente encontra uma variação boa em 2015 e 20. Porque já é um espaçamento melhor, né, de você já ter uma análise ali, de uma diferenciação. Até sugiro depois, no seu artigo, você fazer 2000, 2005, 10, 15, 20, 25, né? Você vai ter dar uma melhor, né, amplitude de análise, certo? Gostei de ter trago aqui os dados na tabela. O que é interessante é que tu tá bem ciente dos teus dados. As tuas tabelas estão muito boas, cara. Tipo, isso aqui, na época, na negociação, não fiz isso. Indicar quantas imagens tem do 2015, 16, 17. A transparência é boa. Gostei bastante disso. Aí uma coisa que achei confuso também aqui, logo depois da tabela 5, você comenta. Dentre as 4 componentes utilizadas para compor o índice, né? A componente de temperatura foi que mostrou maior variação dos períodos. Variação de quê, né? Tipo, de imagem ou temperatura? Você estava falando antes de imagem, né? Anteriormente. Aí voltou para temperatura. Eu fiquei nessa ambiguidade, se está falando de imagem ou temperatura. Fica ambíguo, né? Acho melhor você depois deixar mais claro isso aqui. Aí, também você falou aqui da compatibilidade, né, com da DLST e com Map Biomas.
sugiro depois tu dar atenção a isso. Eu não sei se seria falta de compatibilidade, né? Porque assim, na literatura já está bem assim estabelecido, né? A resposta da LST para posso dizer, o tipo de superfície, certo? Superfície mais impermeável, vai ser uma temperatura, né? Depende do albedo também. Não sei se é questão de compatibilidade. Eu acho que pode ser a questão não sei, da complexidade da tua de estudo ser muito grande, né? Ou da espacialidade não foi tão, né, dividido o tempo, né, do teu estudo, foi muito curto ali. Mas a falta de compatibilidade, eu não seria isso. Tu não pode afirmar isso aqui também sem trazer uma fonte, né, que te corrobore nisso também, sabe? Ok, vou pular aqui. Depois rever também a parte depois da tabela 11, né? Na página 39, eu acho, aqui, montada já 39. Tu comenta sobre os períodos no PC1, para os períodos que tem um PC1 maior que 0,6, torna as válidas para compor. Ah, pronto. Onde teve maior de 0,6, né? Foi válido para compor o teu índice de, né, isolamento remoto. Aí faltou uma fonte assim, né? Para acreditar de fato, assim, tipo, porque acho que, né? Fica muito na tua fala, mas tem que trazer fonte aqui para a gente, né, ter uma corroboração nisso. Até que manter depois aqui. Deixa eu pular. Deixa eu pular aqui também. Bom, até depois na agenda aqui no mapa 9, dá uma melhoradinha já. Índice espectral da imagem 9, né? Já melhorou a tua legenda. Mas ainda assim seria bom, né, trazer ela mais. Não sei se o nome que fala, mas escalonada, sabe? Outra coisa, dá um zoom nos mapas, assim, que eu acho que seria, assim, alguns mapas teus poderia ter um zoom para corroborar o que está dizendo, né? Tu comenta lá na frente sobre o aterro sanitário, né? De Santos. Dá um zoom naquela área, né? Pra gente ver direitinho ali o que está acontecendo. Porque eu não vejo, só vejo uns pixels ali. Eu quero ver, né, aquela área ali com um zoom maior, certo? Está legenda. Deixa eu pular aqui. Tá acabando, viu? Calma aí. Tabela 14. Tabela muito boa, cara. Muito boa. Essa tabela aqui, pra mim, eu vou até fazer meu trabalho também, minha tese, essa tabela. Ela tá muito boa. Tu dizer quantos pixels foram degradados e qual foi melhorado. Muito bom isso. Eu vou até levar pra minha vida essa tabela aqui, viu? Gostei bastante. Deixa eu pular aqui. Tu cita aqui alguns problemas que rolou no teu trabalho, né, nos resultados das discussões. Eu acho que alguns desses problemas... o corpo hídrico até comentou, o Welter, né? Eu já não da minha área. Mas talvez também tu tivesse de novo, né? Uma variabilidade temporal maior, talvez diminuiria, né, esses teus probleminhas que tu teve com o corpo hídrico, certo? Deixa eu ver aqui. Outra coisa também. Só um adendo rápido. Nos teus mapas, depois só tá revisa lá, que ele colocou sistema de coordenadas geográficas. Aí depois tu cita coordenada plana. Nós podemos ajustar isso aí depois, tá bom? Deixa eu ver aqui. Bom, a imagem 15. Faltou uma legenda aí só. Para entender que é esse festival de cores, né? Uma legenda guiaria a gente, sabe? Então, falei aqui, até sanitário, né? Um zoom nele ia ser bacana. E o que o Adam até comentou, vou até ser breve aqui, é que eu assisti foto da discussão
Tá muito bom, tá bem simples os resultados, tá? Tá bem simples do que tu teve ali de resultados. Só faltou para mim mesmo uma discussão, um comparativo entre outros estudos, né? Os estudos de fora da literatura, dessa região. Faltou essa discussão com esses autores. Para mim, se tu tivesse botado isso aqui, ia fechar a chave de ouro da discussão. Certo? Porque os teus resultados estão bem cientes. E colocar, né, autores que também utilizaram a metodologia do teu estudo ou de forma parecida, né? Não sei se tu adaptou alguma coisa da metodologia, não conheço, não estou habituado com essa metodologia, né? Mas colocar autores que utilizam ou adaptações que utilizam dessa metodologia, tá bom? Na discussão mesmo, né? E na metodologia também. Deixa eu ver aqui. Uma coisa da tua conclusão que eu gostei bastante é tu estar consciente, né, das limitações do teu trabalho. Isso aqui o pessoal não gosta de colocar, gosta de evitar, mas eu acho que até uma vez, já aconteceu comigo uma vez e o Vitor, fiz um trabalho que deu errado e publicou esse trabalho. É um resultado também, pô. Resultado dar errado, nem sempre dá certo. E tu que falar tuas limitações, teu estudo, eu acho bacana isso. Gostei disso aqui. E tu fala aqui também na conclusão, dentre as principais mudanças propostas, destaca o recorte de grandes corpos hídricos antes da etapa... pronto, sobre o corpo hídrico. Verificar, né, ou trazer autores que também tiveram esses problemas, tá bom? E reforçar legal isso aqui também. Deixa eu ver o que eu botei aqui. Tá, isso aqui repetinho, já falei sobre isso aqui. Sobre os teus códigos, eu dei uma olhadinha também, né? Já falei contigo sobre isso. Já te dei sugestões, né, do que alterar no código. A tua LST tá bem simples. Eu acho que tá válida para um TCC. Tá bem, né? Bem simples ali como tu puxou ela. Mas na literatura já tem alguns códigos mais robustos para puxar a LST, né? Já com ajustes atmosféricos, né? Já com certas validações. Claro, não vai ser uma validação, né, com um dado brasileiro, porque ela é europeia, né? Mas quando não se tem, né, como não se tem como fazer trabalho de campo, às vezes, né, por motivos, enfim, a gente utiliza esses dados, né, como estão para a gente. Então, procurar utilizar, né, esses mais robustos, pelo menos. Já que não pode fazer no trabalho de campo, né? Mas para a graduação tá ótimo. Agora, para o teu mestrado, para o teu artigo, ia ser bom tu alterar, né, para esse códigozinho que eu te falei depois lá no teu... Tu lembra, né? Então, eu botei aqui a autora, que utiliza esse código para tu. E deixa eu ver aqui, os móveis. É isso, cara. As referências estão de boa. No, parabéns. Eu vi que era uma metodologia bem complicada para graduação. Achei muito legal tu ir de cabeça nisso, sabe? Tem um potencial, né, no mestrado ela. E parabéns, cara. É isso aí, vamos para frente. Valeu, Rodrigo. Obrigado pela apresentação. Felipe, se quiser comentar os comentários do Rodrigo aí, fica à vontade. Sim, eu gostaria de começar com aquela questão, né, da legenda que estava esquisita. Na verdade, era para estar assim mesmo, né, de 0 para 1, porque isso é resultado do processo de normalização, que a gente vai então pegar esse máximo e mínimo observado durante toda a série histórica, e então o 0 vai estar representado só naquele ano onde foi registrado realmente o menor valor de todos depois da normalização. E aí aquilo é meio que para equiparar os mapas e deixar assim, mais visível mesmo e válida essa comparação entre um período e outro. Porque, por exemplo, nesse mesmo de umidade, né, se eu tivesse colocado o valor real, todos eles ficariam com um aspecto meio parecido, e talvez na legenda o que dava mais seco ia apresentar com o menor valor, tipo menos 8.000 e valor máximo 2.000, enquanto nos outros o menor valor
menos 4.000 e o máximo 7.000, né? Então era realmente para deixar tudo a pé de comparação. Será que, só uma sugestão, mas será que não seria visualmente melhor a gente ver sem esse 0 em 1? A gente veria gradualmente as áreas mais secas, indo para as mais, menos secas, as mais úmidas, sabe? Eu acho que tu perde informação de visualização, né? Só entre 0 e 1. Até porque tu normalizou aqui com os dados, né? Já normalizado, normalizou os dados de novo, entendeu? Eu achei que tu perde um pouquinho. E assim, sobre isso de ser valores muito altos ou baixos, é só tu ir quebrando, né? Dá pra você fazer isso no QGIS depois, eu até posso ficar depois se tu quiser ajuda. Fazer uma Pra tu ir, reclassificação ali. isso. Não precisa ser esse gradual, né, completo de 9.000 a menos 9.000 a 12.000. Tu pode ir quebrando ali, né, de 1.000, não sei. Entendi. Assim, é uma sugestão, mas aceitar ou não, você decide. Obrigado pela resposta. Mais algum comentário, Felipe? Foram tantos pontos que eu até acabo. Foram tantos pontos que Pô, eu até mais de meia hora acabo ainda. esquecendo. Bastante, Teve alguma coisa? Teve alguma outra coisa que chamou a atenção, que gostaria de algum comentário? Que aí eu vou nisso, né? Não, assim, desculpa se foi pesado, né, pelo TCC, mas eu sabia que tu quer isso. uma... Mas assim, eu sei que tu quer seguir para a acadêmica, né? Eu acho que são pontos importantes para tu... eu acho que o aluno TCC, o aluno tem que sair sabendo a estrutura, né, de como montar, pelo menos, uma metodologia científica, né? Cada um vai ser expert, mais ou menos o básico. Aí esses pontos aqui que está te passando é para você dominar isso, né, e já ir para o mestrado mais tranquilo. Porque vai te ajudar bastante, né? Se tu já ter essa estrutura na tua mente já enraizada, sabe? Claro, não precisa ser aquele enraizado de não mudar nada, mas você ter, né, o molejo, né, de saber já o que você tem que apresentar, né? Beleza. Bem, Rodrigo, Elter, obrigado aí por todas as contribuições que vocês fizeram. Eu acho que elas vão ser importantes para a gente conseguir arrumar aí nesses poucos dias que restam o trabalho do Felipe. O Felipe, só para contextualizar um pouco, ele foi meu aluno da disciplina de sensoramento remoto, aí fez um trabalho legal da disciplina, foi publicado no Simpósio Brasileiro de Sensoramento Remoto. Infelizmente ele não conseguiu participar, porque estava... Acho que não conseguiu dar tempo, né, de solicitar os recursos lá da UFABC, né? E eu sempre falei para o Felipe que eu poderia orientar ele no TCC, mas que eu exigi um bom trabalho. E eu acho que um trabalho tá bom, sempre vai ter coisas para melhorar. Pode ver que tanto no comentário do Elter como do Rodrigo, Felipe, eles falaram, olha, para um TCC tá ótimo, só que é assim, a gente vai tentar sempre melhorar o trabalho. Como a gente está revisando, a gente vai dar sempre sugestões para, tá bom, mas vamos melhorar ainda mais. Né? Então, esse é o contexto dos comentários que o Elter e o Rodrigo fizeram, principalmente, que eu acho que são críticas construtivas. Né? O Rodrigo falou aí, frisou bastante que tu tem interesse, talvez, em fazer um mestrado. Né? Eu acho que tu se dedicou, deu uns tropeços aí nos prazos, em algumas coisas. A tua apresentação, por exemplo, hoje, tu falou bem, com conteúdo, com tranquilidade, com conhecimento das coisas que tu estava falando, isso daí é super importante, né? Tu fez uma apresentação muito boa, arrumou a apresentação no meio da apresentação, foi arrumar lá o negócio na hora, navegou para o apêndice, voltou com tranquilidade, então isso mostra a maturidade, né, que a gente espera que um aluno C de TG consiga no final de um curso, né, falar do seu tema de TCC com certo conhecimento. Claro, não é um mestrado, não é um doutorado, você vai ter ainda coisas que você não sabe, né, mas eu percebi que na tua apresentação tu falou muito bem e tá de parabéns, tá?
Em relação aos teus documentos, grande parte do que foi apontado aqui, eu acho que foi uma meia-culpa, né? Porque eu não tive muito tempo de revisar essa versão final. Eu revisei algumas versões durante os TGs que a gente foi fazendo, né? Mas essa versãozão na final aí, que como foi meio corrido, eu acabei não revisando ela com o nível de detalhamento que pedia, até porque deixar os meninos trabalhar um pouco também, né? O Rodrigo e o Helter aí. Deixar eles fazerem as recomendações deles, porque a gente acaba ficando com a visão meio embaçada ali quando a gente se debruça muito tempo, né, em cima de um trabalho só. Então é sempre bom ter uma visão externa que vai, com certeza, observar coisas que a gente às vezes deixou passar. Por exemplo, concordo que a introdução precisa melhorar, concordo que daria para misturar justificativa com introdução, concordo que até o final do trabalho eu estava discutindo bastante contigo a questão da análise da série temporal, né? Que eu acho que, ok, 2015, 2020, mas não é o melhor, porque a gente não observou grandes mudanças, né? Então a gente teria que tentar, de alguma forma, aumentar essa análise de série temporal, principalmente se quiser publicar isso. Talvez num congresso iria com 2015, 2020, mas para um artigo científico ficaria muito difícil publicar com esse intervalo só, porque os resultados eles foram singelos, vamos dizer assim. Não foram resultados chocantes, assim, que a gente esperava talvez uma degradação maior, até porque o período é curto, 5 anos. O que do ponto de vista ambiental muda tanto em 5 anos, né? A gente muda ao longo de vários anos. Então isso é um ponto que eu vim martelando desde o final, e aí no final a gente acabou não conseguindo, por causa do tempo, alterar esse prazo, e aí foi assim, e eu acho que todo documento escrito teve vários apontamentos, tanto do Helter como do Rodrigo, ele veio bem escrito. Tem coisas que a gente pode melhorar, erros de gramática, melhorar a estrutura, e uma coisa importante, que isso também isso é falta de tempo e também da gente discutir melhor os resultados, amadurecer um pouco melhor o trabalho, que é o quê? Referenciar um pouco melhor. Tanto o Helter como o Rodrigo, eles falaram, está faltando um pouco de referências. Tanto do índice, tanto das discussões do índice, tanto comparando os teus resultados com outros resultados, né? Então isso daí é uma coisa que a gente espera que um aluno de graduação compare um pouco, óbvio, não vai comparar que nem um aluno de mestrado, que vai ter 2 anos para fazer ali o seu trabalho, mas um pouco vai ter que comparar. Então, talvez, sei lá, colocar mais 5, 10 referências ali para a gente discutir, já daria eu chamo, engrossada no caldo. Daria uma engrossada no pirão ali, jogava um pouco de farinha para engrossar o pirão, né? Que é importante, né? A gente está fazendo um trabalho científico, então a gente tem que colocar os artigos científicos como citação, né? Mas eu assumo a minha culpa porque eu não tive muito tempo de revisar esse trabalho final, né? Então eu acho que o Felipe está de parabéns até o momento. Eu acho que, quem sabe, Felipe, tu sai da sala para eu não criar uma sala nova, que eu sempre me perco aqui na criação de uma sala nova, e aí a gente vai discutir aqui com a banca, e eu te mando um WhatsApp para você entrar novamente, pode ser? Beleza. Combinado, então. Valeu. Vou parar de gravar aqui também. Até logo. Deixa eu ver se está indo. Pronto, voltamos à gravação aqui. Bem, Felipe, a banca se reuniu aqui nesses minutinhos, a gente conversou bastante, trocamos uma ideia, falamos algumas sugestões aqui para o seu trabalho. Você foi considerado aprovado no TG, parabéns, né? Está aprovado no TG, graças a Deus, os 45 do segundo tempo. A gente definiu aqui um conceito para você de B, que a gente pensou ali numa nota de 8, né, mais ou menos, que tem algumas coisinhas para melhorar no trabalho, que foi apontado aqui. Eu coloquei como observações da defesa, para a gente realizar os ajustes apontados pela banca, principalmente no quesito de formato e aumentar o número de referências citadas nas discussões, tá? Claro que metodologia a gente não vai mudar nada, discussão dos resultados é aquilo mesmo que tem, a gente só precisa engrossar um pouco o caldo, como eu falei
anteriormente, né? Parabéns, então, aí, pela tua aprovação. E se quiser falar alguma coisa, agora é o Parabéns, momento. Felipe. Eu acho que gostaria primeiro de começar agradecendo a todo mundo que compôs a banca, que veio ajudando nesse processo de quase 2 anos para finalmente fazer esse trabalho sair. Então eu sou muito grato a todo o auxílio, todas as referências, todo o apoio e até as colocações agora. Eu vim bem ciente de que virão bastante críticas, como eu já esperava, né? Mas isso realmente é para a melhoria do trabalho e como pretendo seguir ainda nessa carreira acadêmica, tudo isso faz bastante falta e é uma coisa que eu vou levar para os trabalhos futuros. Mas é isso. É isso aí. Vamos fazer um print, então, da nossa defesa aqui. Deixa eu te colocar como apresentador novamente, Felipe. Aí coloca o título aí do teu trabalho. Opa. Coloca Boa. a apresentação aí. Vamos tirar um retrato. Tu tem uma banca bem diversificada pelo Brasil afora, hein, cara? Um cara do Pará, um cara de Fortaleza. E nós E eu tô em João Pessoa, né? Tu tá em João Pessoa. João Pessoa. Paraíba. Paraíba. Tu vai mudar para uma casa em João Pessoa mesmo, Rodrigo, ou não? Vou se mudar em abril ou maio, depois da entrega lá. Legal. É isso aí. Então tá aí deixa eu preparar o print, preparem os sorrisos. Tira print aí também, pô, porque se ficar ruim o meu, de vocês salva aí. 1, 2, 3 e... Eita. Cara, ficou horrível o meu print, velho. Não sei se o de vocês salvou, mas eu vou tirar mais um. 1, 2, 3 Ficou e... bom, eu acho. Imagina. O meu demorou, cara. Meu computador tá lento. Aí eu tirei o print e eu já tava olhando pra baixo na hora ali. Aí agora ficou melhor. Tá todo mundo Tô trabalhando. falando, mas ficou Eu tirei melhor. 2 aqui. Beleza. Te manda depois tu me manda no WhatsApp. Tirei um aqui que ficou até bonitinho. Montei lá no teu Então, WhatsApp. depois manda aí pra nós que a gente depois Dá pro Felipe aqui. publica nas redes sociais, porque é legal, né, cara? Esse momento aí Sociais. de defesa do TCC é um momento As redes sociais. importante de finalização de uma parte importante Marca lá da sua vida acadêmica, lá. né? Que é se formar numa faculdade. Então, muito legal aí. É um sucesso para você, verdade. Felipe, É, e agora para os começar seus a familiares falta, também. ou Né? não? Valeu, Vitor. Ô, Felipe, marca no Instagram lá depois. Eu vou procurar aí todo mundo no Vou te Instagram. mandar aí meu arroba aqui. Então, ô, Felipe, você pensa fazer mestrado aonde? Daí mesmo, né? Então, eu não sei se eu vou conseguir deixar tudo redondinho para o processo de mestrado aqui da UFBC, né? Que precisa ter bem definido tudo até março, né? Quando começam as solicitações. Aí não sei se eu vou conseguir deixar tudo alinhado bonitinho de ter o projeto já definido para isso. Então é possível que eu me estenda um pouco aí, né, até conseguir uma estabilidade financeira, porque se eu não conseguir bolsa do mestrado, fica difícil também seguir assim. Tem plano B, né? Entendi. Sucesso, cara. Mas mestrado no Brasil não falta. Tem muito por aí para tentar. Tá bom tempo. E teu tema aí tá um bom tempo pro mestrado. É bastante ponto para Dando uma melhorar. melhorada. Ler o material internacional que é publicado, que dá para agita para melhorar bastante. Quando os concorrentes estão aqui olhando para o nacional, tu tá olhando para fora já. Aí já entra com um pouco mais na frente. É isso aí. Aí no mestrado faz logo uma resumo biográfica que o Vitor gosta. E é bom publicar isso é bom também. Como é que é o nome daquela revisão? Como é que é o nome daquele? Né? Tá.
Não, não, aquela que está saindo nova. O método, tá É um falando? processo de revisão. Isso. É o que usa o R, não, né? O do. Cara, eu não sei. É aquela técnica, é uma técnica de revisão que Eu uso, está se eu tornando bem uso o popular. Prisma. Não, não, é o Não é o nome da Prisma, não, né? técnica. É revisão sistemática, não. É não sistemática, não, pô. Não, é não, pô. É outro nome. Ajuda aí, Vitor. É, eu me esqueci. Tem a visão sistemática, aí bastante comum utilizar a metodologia dela é o Prisma. É, Não sei não, se mas tá tem falando. outra que é a. Tem outra, né? Tem até uma orientanda minha que tá fazendo isso. Me esqueço o nome disso, dessa. Uma revisão que é cienciometria. Lembrei. Sem simetria, não conhecia. É uma revisão bem popular e que garante boas publicações, porque é muito Novidade, material né? sendo publicado, muitas temáticas. Aí o pessoal Só mete gosta. uma cienciometria ali e faz um Só gosta capítulo. disso. É bom. É uma publicação quase garantida, se bem feita. É, exatamente. O Vitor tá falando aí, mas tá mudo, Vitor. Tu tá desligado, Vitor, teu áudio. Tá mudo aí. Será que ele não tá escutando a gente? Tá meio lagado ele. É que eu tava enviando a ata já pro Rodrigo, pô. Aí eu abri aqui os Ah, negócios, tá. travou tudo. Ah, Mas eu tava escutando a discussão de Eita. vocês, sim. Eu tava falando que não é todo mestrado que dá tempo de fazer uma revisão sistemática, que leva tempo, né? Se começa desde o início, assim, do Leva tempo. mestrado firme, aí dá tempo. Mas é complicado. Por exemplo, o Rodrigo fez o mestrado uma revisão sistemática, mas até agora a gente não conseguiu encaçapar o artigo do mestrado, né? Tá lá na revisão Não, submetido, tá. esse da visão publicada, pô. O que não tá é o final do mestrado até agora tá rodando aí. Né? Então, é isso que Vocês ainda estão não pois fazendo a é, e foi. a revisão, Mas, né? mas vai sociometria ser, uma ela é hora vai, mais né? rápida que essa Sim, revisão. sim. Vai. Ele ia E ser, mas utilizar aí a inteligência pediram 20 artificial aí, milhões, não. né? Acho que botou para a É, gravação, Vitor, aí, que tá lagando toda a internet. Tá meio ruim mesmo aqui o negócio. Mas calma aí, agora deixa eu mandar a ata pra tu. Ah, beleza. Pessoal, é isso. Obrigado novamente pela participação aí. Valeu, Vitor. E Muito obrigado. estamos juntos aí para eu fazer que agradeço. as sugestões aí Felicidades da ao banca e Felipe nessa melhorar nova esse trabalho. trajetória. Parabéns, Felipe. É isso aí. Parabéns, Felipe. Mandou bem. Tá Até bem, mais, mano. Celta. Até mais, Sucesso. Vitor. Até mais, Até pessoal. mais, Rodrigo. Valeu, Até galera. mais, Vitor. Até Obrigado quinta, pelo né, convite. Vitor? Falou! Tchau, tchau. Até Valeu. Isso aí. Isso aí.